isso aí é uma coisa que você manja também, né? Que é essa cultura da startup, né? Sim. Isso aí é a cultura deles, né? Assim, eu sou meio ignorante nesse negócio de startup, entendeu? Mas é uma cultura que nasceu com esses caras, é isso? Assim, o que acontece é o seguinte, a startup ela tem muito menos recurso. Então ela precisa de muito mais flexibilidade. Ela precisa de menos burocracia. Né? Ela não pode ter burocracia. Você não pode ter um cara, uma empresa de 15 pessoas, que o CEO vai falar assim, não vou fazer o café. Né? Ou você tem que vir aqui de terninho. O cara fala, você está de brincadeira. Então tem que ter uma flexibilidade, tem que ter uma agilidade, tem que ter um pouco de cabeça aberta. Assim, vamos contratar um escritório no melhor lugar. Cara, trabalhe de casa. Se reúne para fazer a parte de cultura, para poder trocar ideia, para gerar ideia para inovação. Então, isso é uma cultura que já era comum a muitas startups, mas que depois da pandemia, Sérgio, todo mundo tem que discutir isso. Porque tem muita gente pedindo demissão. Porque o cara ficou em casa, o cara percebeu que o cara tinha muita coisa que ele não precisava. Ele percebeu o quanto da vida dele desperdiçava no trânsito. Porque, não sei, assim, quem não é de São Paulo talvez não perceba tanto isso. Se bem que trânsito tem no Brasil inteiro, mas tem gente que eu conheço que o cara pega 1h30 para ir trabalhar. 1h30 para voltar. São 3 horas por dia. Multiplica por 5, são 15 horas. 15 horas é o tempo que você fica acordado durante um dia. É tipo um dia útil perdido, né? É um dia útil jogado fora para a empresa e para o cara. Sim. Que, para piorar, em São Paulo, pelo menos, você não curte essa hora. Agora você tem podcast que dá uma resolvida. Vai ouvindo você sem fim aí, ó. Põe no carro. Mas é um estresse, cara. Não, com certeza. É um estresse. É o motoqueiro na contramão. Eu vou ser assaltado no farol. É a cratera que abre na sua frente. Pois isso aí, cara. É isso aí. Então, assim, acho que as pessoas perceberam. Eu posso comprar coisas online. Então, o valor mudou muito rápido. Então, mas as pessoas perceberam. E as empresas? Algumas não, algumas sim. É? Porque tem uma coisa, Sérgio, que para a inovação, para a cultura da empresa, é muito ruim todo mundo estar em casa o tempo todo. Sim. Porque o contato humano é preciso, né? É preciso. Você precisa estar ali discutindo, conversando. E não precisa ir longe. Imagina assim, você tem executivo hoje que o cara, 8 horas da manhã, entra no Zoom ali, no Teams, e o cara entra em uma e sai, o cara não tem tempo para fazer xixi. Não tem aquela coisa do café, sim, ou do almoçar junto. Fala assim, cara, lembra daquilo? E se a gente fizesse isso? Esse papinho do café, essa interação entre times, equipes, não tem mais. Então você precisa ter isso. Você precisa ter o olho no olho. Assim, estou falando, o cara não está prestando atenção. Não. Né? Tipo, é igual fazer aqui podcast, né? Uma coisa é fazer aqui, outra coisa é fazer online. Pois é. Perde, né? Perde isso. E o cara que está em casa, a sensação de conforto que ele tem de ver esta imagem, da gente confortável numa mesa conversando, é completamente diferente dele ver duas telinhas, 3x4 na frente dele. É humano isso. Cara, é muito menos confortável o cara olhar uma videoconferência. Então, para a empresa, isso é muito importante. E aí, o que essas empresas vão ter que encontrar? Assim, onde que equaliza isso? Certo. É 1 dia por semana? 2 dias por semana? Outra coisa, 2 dias por semana todo mundo? Ou é por equipe? Ou é por squad? Né? Os grupos estão trabalhando junto? Como é que é? Como é que não é? Outra coisa, Sérgio. Para que serve o ambiente físico da empresa? Porque você tem empresa que fala assim, não, o nosso ambiente físico é para se relacionar com o cliente. Então, será que não é melhor você transformar o seu escritório e essas baias num café? Sim. Chama o cliente para fazer um happy hour, né? Num clube de mini-golf? Não sei. Não, mas essa é a provocação, entendeu? Se é para a galera trabalhar junto, será que não é melhor um ambiente mais informal, mais confortável, com cadeiras mais legais do que baias? Então, é isso que a gente começa a discutir agora. Assim, quantos dias por semana? Como é que é? Outra coisa, eu preciso ter um escritório na Vila Madá ou na Faria Lima? Será que não é melhor 4? Um na Zona Oeste, uma na Zona Sul, uma na Zona Norte. E aí vocês marcam. Cara, vamos fazer reunião hoje? Vamos. Você tá onde? Tô na Zona Norte. Mas a última eu fui aí, né? Vem aqui agora. Vai fazendo esse giro e tal. E vai se ajustando, entendeu? Você tem empresa agora que começa a colocar
dias onde é proibido fazer reunião. Então, assim, olha, 2 dias por semana é proibido fazer reunião. Ó, segunda e terça na nossa empresa não pode marcar reunião. E os caras descobriam que as pessoas estavam 100% em reunião e não trabalhavam. Isso é de matar. Estou exagerando, né? Porque você está trabalhando, não, você tá fazendo reunião, mas você não entrega. Mas eu tinha... Bem, eu não sou nada dessa cultura, cara. Minha cultura, eu trabalhei em empresa multinacional do ramo de petróleo, das empresas mais tradicionais. Trabalhei na Halliburton, né? Uma empresa grande, tradicional, aquele negócio ultra rígido e tal. Era reunião o dia inteiro. Eu falava, cara, cara, reunião não é trabalho, cara. Vocês acham que estão aqui trabalhando, cara? Vocês não estão, entendeu? Sinto muito. Não tá, cara. Você chegou a pegar reunião para marcar a reunião ou não? Já. Cara, isso é o... Cara, não, era muita reunião o dia inteiro. Não, reunião para ir segunda-feira, reúne todo mundo. Reunião para planejar a semana. Aí, a semana não aconteceu nada que foi planejado. Você não soube planejar a semana. Eu falei, mas a culpa não foi minha, cara, porque aconteceu um monte de... Não quero saber. Você tinha... Cara, nossa senhora. Espero que meus ex-chefes não estejam... Espero que meus ex-chefes não estejam me vendo, entendeu? Mas se tiver, eles já sabiam. Eles sabiam que eu odiava, cara. Nossa, eu odiava reunião, cara. Mas acho que mesmo nesses lugares mais tradicionais, os caras já estão entendendo. Né? Não sei não, hein? Não sei. Não sei. É porque... Não, é isso que eu falei no começo, né? Porque essa cultura, o pessoal brinca startupeira, né? Sim. É de uma geração... Mas os caras percebem isso, porque o que acontece, Sérgio? Eu também, lá nos lugares onde eu dou aula, a gente dá aula para muitas empresas grandes e tradicionais. Certo. Esses caras também já perceberam. Esses caras têm filho, Sérgio. Esses caras têm funcionário, que o cara não quer mais ir trabalhar lá. Claro. Então, se você não cria um ambiente para esse cara querer... Porque você pega um cara que está se formando hoje, o cara quer empreender. Ou ele quer trabalhar no lugarzinho da moda. Você acha que isso aí já entrou na cabeça do Brasil mesmo, cara? O Brasil sempre foi empreendedor. Sempre. A gente abre, sei lá, 500 mil empresas por ano. Qual que é o problema do brasileiro? Ele não tem cultura de empreendedorismo. Sim. Então, eu tenho uma camiseta que está escrita paleta mexicana, iogurteria e design thinking agile. São as modinhas, né? Então, o cara vai lá, ele abre uma paleteria mexicana sem fazer pesquisa de mercado. Será que isso aqui vai durar? Será que as pessoas querem? Qual que é o lugar para abrir? Ele abre. Pô, estão abrindo aí? Abre. E aí, quebra em 3 meses, porque não sustenta. Então, o brasileiro, essa coisa de arriscar e de criar e de trabalhar, isso aí a gente tem. O que falta é conhecimento. Pô, você tem muita empresa hoje que tem um Instagram de sucesso, aí você manda uma mensagem e o cara não responde. Eu falei, pô, cara, tem algo errado aí. Entendi. Mandei uma mensagem perguntando o preço porque eu quero comprar teu produto. Aí o cara não te responde. Não tem uma gestão, você fala? Não tem uma gestão. Entendi. Mas antes da gestão, não tem a visão de falar, pô, para que serve isso? Por que o cara tá botando dinheiro ali e pagando uma agência para fazer post para ele? Certo. Então, acho que o que falta no brasileiro é esta educação de empreendedorismo. Porque a vontade de arregaçar a manga e a gente tem. A gente abre muita empresa todo ano, muita coisa... Né? Sebrae tem pesquisa assim. Porque você está nessa área, você viu que teve uma... Porque você pega assim, mais antigamente, tinha aquela ideia assim, né? Ah, não, quero fazer um concurso na Petrobras, no Banco do Brasil, sim, e vou ficar ali a vida inteira, né? Uhum. Até morrer e não sei o que e tal. Isso aí você acha que já vem mudando bem, né? Eu acho que isso ainda é forte no Brasil. Quando a gente começa a ter crises, esse sentimento ele floresce um pouco mais. Certo. Porque ali você tem a famosa estabilidade, pois né? Você tem a estabilidade, você tem... Então, acho que depende muito do que a gente está falando de geração, de lugar, de região. Né? Nordeste é diferente do Sudeste. Por exemplo, a gente está falando de trabalhar em casa. No Sudeste, muitas empresas cabe isso. Mas você vai, por exemplo, no Nordeste, que você tem muita coisa de turismo, muita coisa de serviço. O cara que está trabalhando numa loja lá, num magazine
Esse cara vai, não, eu vou trabalhar em casa. Não, cara, você tem que atender o cara que entrou na loja aqui. Exato. Então você tem diferenças Claro, de região, claro. de idade. E até de tipos de serviço que são Sim. prestados, né? Sim. Isso aí isso mesmo. Então tem essa diferença. Agora, o que eu percebo muito é que as pessoas estão entendendo já que não vão ter mais um emprego para a vida inteira. Né? Elas vão ter várias profissões. E tá tudo bem em mudar. Ninguém pensa mais, vou trabalhar 40 anos numa empresa. Né? E você tem muita gente, nos Estados Unidos você tem pesquisa, aqui no Brasil não tem pesquisa, mas eu informalmente eu vejo muitas pessoas próximas que são assim, que tem mais de um emprego. Entendi. O que antes a gente via isso muito no Brasil para a população com menos grana, que o cara tinha que ter 2 empregos para quê? Era o pai do... Como é que chama aquele seriado do moleque lá nos Estados Unidos? Que o pai tinha... Anos a mãe Incríveis? tinha 2 Não, que a mãe tinha 2 empregos. Esqueci. Todo mundo o odeia. Júlio, que a mãe tinha 2... minha mãe trabalha em 2 empregos para isso. Por quê? Porque não dava conta a renda de um. Sim. Mas hoje eu conheço muita gente que trabalha em 2 empregos. Entendeu? E às vezes em profissões distintas. Então acho que isso é uma coisa que tem a ver com aquela mudança que a gente estava falando. Cara, se o mundo muda a cada 10 anos... Isso aí está incluído na mudança, né? Isso está incluído, na mudança. Né? Aí você fala assim, pô, mas aí um médico, como é que faz? Cara, você tem casos de médicos que viram outra coisa. Sim. Você tem astronautas aí que o cara era médico, foi militar, depois virou astronauta. Tudo bem que tem uma certa ligação entre eles, mas essa é uma parte da graça. O que você aprende hoje como artista, você leva para a programação. Com certeza. O que você aprende na programação, você leva para a astronomia. Exato. Né? As coisas estão interligadas. Interligadas. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai começar a ver mais, assim, E aí isso aí deu uma fortalecida com a pandemia, né? Porque aí obrigou mesmo as grandes tradicionais empresas e tal, né? Que tinha tudo aquilo, o pessoal teve que ficar em casa, teve que aprender na marra, né? Vamos dizer assim, a trabalhar desse jeito e isso pode ter tido um impacto. Eu converso aí com várias pessoas, né? Para a empresa deve ter tido um impacto muito grande também, né? Tipo, o cara... aluguel, às vezes o cara aluga 3, 4 salas, né? Agora ele vê que com uma só ele resolve. Material, né? Até coisa, café, essas copinhos e tudo, né? Isso aí, na hora que você soma tudo, dá um baita impacto, né? Dá um baita impacto. O que eu acho que as empresas... como que é a produtividade nisso? Você tem alguma... Então, aumentou muito. Aumentou mesmo? Só que o que acontece que a gente viu agora é que começa a cair, por quê? Porque todo mundo começa a ter problema de saúde mental. Porque os caras começam a ficar trabalhando direto, não tem tempo de respirar, não tem tempo de ir no banheiro, e aí você começa a ter problema. Então, a próxima evolução agora é essa, das empresas entenderem que precisam olhar agora para a saúde mental. Né? Então, isso porque agora, tipo, o cara tá lá, meia-noite no YouTube dele no celular. Aí, pum, pisca um e-mail do chefe dele. Ele vai responder, né? Assim, dificilmente ele não vai responder, né? Então, assim, eu conheço algumas empresas que elas colocam certos, sei lá, gate, sei lá como que fala. São regras mesmo. Né? Uns aplicativos, alguma coisa que trava, que o cara não pode nem usar aquilo depois e tal, não sei o quê. Por isso que eu falei, você começa a ter empresa e fala assim, cara, não pode ter reunião X dias por semana, não pode mandar mensagem após tal horário, né? E você tem empresa que leva a sério isso. Porque isso aí está na origem do que eu ia te perguntar lá no negócio da startup. Porque a startup tem vamos dizer, essa coisa, pô, que negócio legal, né, cara? Que você pode, tipo, trabalhar a hora que quiser, mas é meio a hora que o chefe quiser, né? Tipo, porque não tem isso aí? Não, é aquela visão clássica, né? Não, olha lá que legal, cara, tem um puff na minha empresa, que eu posso jogar videogame, que eu posso jogar sinuca. Escorregador. Coisa desse tipo, né? Mas aí tá lá, 3 horas da manhã, o cara respondendo e-mail. Tem um entendimento errado de que a startup é uma coisa legal. Que ela passa a imagem de ser um negócio legal. É moderno, isso, né? É legal. Isso. Mas assim, é como você falar, pô, a empresa tradicional não é legal, né? É lenta, não é. Né? Você pode até falar assim, não, tem muita empresa tradicional, tem muita startup que é legal, que o clima é melhor, mas não é bem assim, né? Você tem que tomar um cuidado, porque essas modinhas, esses charmes todos, tem que tomar muito cuidado. Né? Você tem muita startup que não é legal, muita startup que abusa do funcionário, entendeu? E que o que tem que entender é o seguinte,
o Pebolim, o fliperama, ele não é a cultura, ele é uma consequência da cultura. Então, tem empresa tradicional ou startup que bota lá o videogame só para tirar foto, não é uma empresa legal. Entendi. Agora, você tem empresas que têm uma cultura legal, uma cultura que não é tóxica, etc. E tem, porventura, tem lá um puff, tem um videogame, tem uma mesa de Pebolim, entendeu? Mas aquilo ali é o menos importante. Sim, É claro. muito mais importante você ter um chefe que te respeita, que não vai te esfolar, que não vai ter assédio moral ou sexual, que vai te dar valor, que vai te dar oportunidade, do que Você vai o Pebolim. crescer, né? Que você vai crescer Você vai dentro da empresa. poder crescer na empresa, tudo, vai ser né? respeitado. Então, isso é muito mais legal. O que acho que tem de legal nas startups, isso sim dá para dizer que é uma coisa de startup, é que você efetivamente pode fazer mais a diferença do que uma empresa tradicional. Você vai entrar como trainee numa grande corporação, você tem menos espaço ali para mudar a curva da corporação do que você tem numa startup. Cara, Né? Então, numa startup, você pode ter esse sentimento de que você vai fazer a diferença, entendeu? na empresa grande eu brincava que eu era apenas um número, cara. Era aquele número lá, cara, ninguém nem sabe, entendeu? O que eu era ali dentro. Agora sim, claro que você tem uma startup, um negócio pequeno, enxuto, 10, 15, 20 pessoas, as coisas que você faz têm um impacto direto, né? Mas as coisas estão mudando, sabia? Acho que mesmo nas grandes empresas. É. Os caras estão entendendo que as pessoas não são mais número, que tem que ter um protagonismo individual. Eu acho que a gente tá... Mas aí vai ter que mudar a gestão, né? O gestor. Mas tá mudando. Talvez com a nova geração que vai chegando, né?